falar do mito não sei, o rapto da Perséfone, e aí eu vou colocando umas pinceladas. Gente, o último é meu signo. O último mito é meu signo. Olha, vamos lá, gente. Eu vou dizer, Ed, que é o meu mito favorito, viu? Jura? Eu adoro esse mito. E porque Perséfone é Perséfone, né? Eu acho que toda mulher que gosta de astrologia, mitologia, esoterismo, tem uma quedinha por Perséfone, né? Das deusas é a minha favorita. Bom, Perséfone, a gente vai falar do rapto de Perséfone, que é o mito de Virgem. Eu acho que é um mito mais fácil de definir de todos os signos, talvez. E Perséfone era filha de Deméter e Zeus, né? Okay. E quando ela era mais jovem, ela acompanhava a mãe Deméter, que é uma divindade ligada à terra fértil, à agricultura, principalmente ao cultivo do trigo. Ela era chamada de Core, né? Ou Cora, né? Aparecem as duas versões, que é uma palavra que significa donzela em grego, né? Virgem, donzela, mocinha, né? E ela vivia com Deméter e ela vivia com os homens na terra, né? Porque Deméter é uma divindade muito ligada ao trabalho agrícola, né? Muito necessária na terra. E Hades, que é o senhor do mundo dos mortos, se apaixonou por Perséfone, né? E num dia, quando ela estava colhendo flores com outras ninfas, ele resolveu raptá-la, né? E diz a lenda que quando ela estava colhendo um narciso, o chão se abriu e ela foi raptada por Hades. Bom, quando Perséfone sumiu, né? Deméter ficou desesperada. Ela percorreu o mundo buscando a filha. Só que ninguém, nenhum deus, nenhum homem, teve coragem de dizer a ela quem foi que raptou, com medo de uma represália de Hades. Uhum. Existem várias versões, né? Mas existe uma versão que diz que a única divindade que teve coragem de contar a ela a verdade foi o Sol, que tudo vê, né? Então o Sol teria contado para ela que foi Hades que raptou Perséfone. Uhum. E aí, Deméter, enfurecida, ela se recolheu, né? Ela se recolheu em Eleus, que inclusive na história da Grécia é uma região que tem um culto muito forte, a Deméter e Perséfone, né? Inclusive, gente, a Deméter e Perséfone eram divindades muito cultuadas na Grécia Antiga. Uhum. Eu até me arriscaria a dizer que eram as divindades mais cultuadas na Grécia Antiga. Mais do que qualquer outra. Principalmente nas cidades que os gregos fundaram na Itália, por conta da questão da agricultura. A gente fala muito de Zeus, fala muito de Atena, até pela cidade de Atena, mas no dia a dia das pessoas simples, quem era cultuado mesmo era Perséfone e Deméter, as duas. Faz todo sentido. Elas que traziam o pão de cada dia. Isso. Eram essas duas, né? Inclusive, a história diz que o rapto de Perséfone aconteceu na Sicília, né? Você vê a ligação forte. Ah, tá. E aí, quando Deméter se recolheu, e ela até se transformou numa velha, né, para simbolizar o luto dela, nada mais se nascia. E os homens começaram a passar fome. E aí Zeus, que no começo estava conivente com o rapto, ficou desesperado. Falou, olha, desculpe o palavrão, mas ferrou, né? Não tem mais sacrifício, não tem mais culto, porque daqui a pouco vai morrer todo mundo e ninguém vai mais me adorar. Sim. Exatamente. E aí vai ficar sem suprimentos, né? Vai ficar sem suprimentos. E aí ele pediu que Hades devolvesse Perséfone. Só que o Hades era muito esperto. Porque existia uma regra muito clara. Quem vai para o mundo dos mortos não pode comer do fruto do mundo dos mortos. Senão estaria preso eternamente ao mundo dos mortos. E Perséfone havia provado de um caroço de romã.
Aí eu tenho uma liberdade de interpretação desse mito, porque eu acho esse mito muito romântico. Provar do fruto dos mundos dos mortos pode ter outro significado. Talvez ela tenha gostado do Hades, né? Misterioso, Que no caso era romano. Ela deixa de ser virgem, né? Ela deixa de ser virgem. Virgem. Mas aí um outro lado da história, né? O outro lado. E aí ela se torna Perséfone. Ela deixa de ser a Cora, e ela se torna Perséfone. Tá. A que reinava no inferno, né? A que reinava no inferno também. E o que eu acho também interessante desse mito é que, assim, em vários livros a gente lê que foi Zeus quem pediu, e parece que uma coisa interessante nisso, que Zeus realmente pediu algumas vezes para que Hades a libertasse, mas quem realmente conseguiu a libertação dela foi Hermes. Sim. Isso eu me lembro que o Robson também confirmou. Numa das aulas ele falou, ele foi negociar, ele era o grande negociador. Sim. Ele é Gêmeos, então ele é o cara que apareceu lá e todo Mercúrio na cabeça de Hades negociando, a ponto de, não, tudo bem, eu liberto ela em determinados períodos para que tivesse cultivo, para que tivesse suprimento, mas parte do ano ela vai vir ficar aqui comigo. Então, ou seja, foi Hermes, também teve um papel fundamental aí. Na maioria dos livros não fala de Hermes, mas o papel fundamental dele foi fazer essa negociação para que ela subisse para a Terra num período onde a gente conhece, até tem uma ligação com as estações do ano. Com as estações do ano, né? Primavera, verão, né? Verão, não sei o que lá, então as flores aparecem, tem cultivo, né? E inverno, outono e inverno, onde tem o recolhimento. Então aí desce pro reino de Hades, come da semente da romã, que a romã, nos antigos rituais religiosos, ela era o quê? Ela estava ligada à fertilidade. As mulheres também comiam essa semente para ter fertilidade. Então, é isso que é legal, que tem a ver com virgem. É o período do recolhimento, eu me recolho no inverno, para mim, né, a natureza se fecha, ali eu estou ganhando força para que depois a vida possa brotar novamente. Perfeito. Sim. E é muito interessante, até não sei se todo mundo que vai estar assistindo ou vai assistir tem esse conhecimento, né, de astrologia, mas Hermes é o Mercúrio, é o regente de Virgem. Exatamente. E é natural que é ele que faça essa negociação, porque ele era o único deus ao qual era permitida a entrada no mundo dos mortos. Ele é o cara que trocava figurinha entre todos os deuses. Sim. Gente, a ele vida levava. Social, ele tinha o pezinho dele com as asinhas em tudo quanto é canto, né? Sim. Era ele que levava as almas para o mundo dos mortos. Sim. Exatamente. Muito legal. E até simbolicamente, eu me recordo também que nessa aula, quando o Robson conta sobre esse mito, existe uma analogia profunda. A gente olha o M, antes, né, de eu cursar astrologia, eu olhava o símbolo do Virgem, que é o M, com a pontinha para dentro. E quando você tem Escorpião, é o Mzinho com a flechinha para fora. Isso. Então, isso tem um significado, tem uma Virgem, a questão do recolhimento, e já você vê Escorpião, que faz analogia com Hades, Plutão, o rei do inferno já é, né, para fora. Para fora. Sim. Então tudo isso tem uma conexão, né? Como se ela tem uma conexão muito forte com a astrologia. Não, como engraçado... se Virgem fosse a Core, né? E o Escorpião fosse já a feiticeira. E outra coisa, Virgem e Escorpião são considerados quase que pares perfeitos. Ou eles fazem sextil. Eles têm um acordo, como que falam? Um aspecto positivo de complementação, né? Da água e da terra, né? Que se complementam. Nossa, tudo a ver, né?
o outro é o profano, né? E não, longe de mim tá emitindo juízo de valor, porque os dois, você vê que a complementaridade, né? Tudo se encaixa, sem dúvida. Tudo se encaixa. A própria Deméter traz muito do signo de Virgem, né? Por ser uma divindade ligada ao trabalho, ao serviço, né? Ela não era aquela divindade que ficava no Olimpo, usufruindo, né? Do néctar e da ambrósia dos deuses, né? Ela estava ali no campo, ajudando os homens, né? Labutando. É a divindade da terra fértil. E que é outra coisa que faz muita analogia com o signo de Virgem, é a própria nutrição, né? A nutrição. Ela tem o grão, o trigo. O grão. A conexão com o signo de Virgem. Então, do mesmo jeito que Peixes, no extremo oposto, a 180 graus, vai falar de purificação espiritual, de religiosidade, Virgem vai falar dessa purificação do corpo, que a gente também é o que a gente come, que se você, dependendo do que você come, tá, né? Tem essa conexão, né? Muitos para se elevar espiritualmente não deixam de comer carne, ou tem o jejum, tem a ver também com a própria jejum de Jesus, né? Que são feitos. Então, Virgem e Peixes, eles se misturam, né? Tem um episódio quando a Deméter ela se afasta, ela se recolhe em Eleusis, ela realmente faz jejum, ela fica 9 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, né? Então, olha, ela deixa de tomar banho, quer dizer, ela nega a essência virginiana dela. Sim. É coisa mais interessante, né, com o signo. Ela deixa de se alimentar, ela deixa... Então, assim, é uma coisa que faz muitas referências, né? E você vê que a coisa da nutrição, ela aparece nesse trecho da Deméter e aparece na ingestão do bago de Romã, né? E outra coisa interessante, né? O signo de Virgem, também ele vai fazer analogia, assim, com a rotina, né? A rotina, os hábitos. Então, é assim, é o que eu como, é o horário que eu como, é a hora que eu acordo, é a hora que eu me higienizo, né? Tudo isso faz parte da purificação, né? De ser virginal mesmo, né? As estações que se seguem. Essa questão do horário também tem a ver com a plantação que vocês mencionaram, né? Porque tem que ter o horário certo de plantar, o horário certo de fazer a colheita, né? O horário certo de aguar, isso tudo e é uma coisa diária, né? No caso do cuidar da planta, né? Que tem a ver com a rotina também, né? O Virgem, ele é um signo que está muito conectado com a natureza, né? Com o ritmo da natureza. Ele tem, assim, uma ligação muito forte com a terra. Tudo, né? Assim, essa conexão com a terra mesmo, de que gente tenho! Olha eu aqui, ó. Olha. Ó minha vinha aqui, ó. Então, exato. Ai, que lindo. É verdade. Isso é muito importante pro virginiano, né? E é verdade isso. O virginiano não tá se sentindo bem. Vai, põe o pé na terra, abraça a árvore, você vai ver como você melhora. E é verdade.